Olá, bem-vindo a mais uma videoaula sobre o curso de Introdução à Probabilidade Estatística. Hoje nós vamos falar sobre a análise bidimensional, começando com variáveis qualitativas. Essa é a primeira parte desse tema de análise dimensional. Tá? Variáveis qualitativas, como vocês já sabem, são aquelas em que você tem são nominais, né? Ou seja, você tem uns nomes para elas, elas não são quantitativas, tá? Então, o que a gente vai ver agora, a gente vai ver uma tabela de contingência. Como é que a gente vai fazer a comparação entre duas variáveis? Essa é a ideia da bidimensionalidade. A gente tem uma variável e a outra variável e a gente quer ver se existe uma correlação entre elas. Fazendo isso em termos de variáveis qualitativas, a gente tem que fazer o que é conhecido como uma tabela de contingência, uma tabela de dupla entrada ou uma tabela cruzada. Vocês podem encontrar com essas três nomenclaturas. Então, aqui, por exemplo, a gente vai usar como exemplo de tabela cruzada entre duas variáveis qualitativas as duas respostas do questionário da sessão síncrona 1, onde vocês colocaram ah, as seguintes respostas às seguintes perguntas, quer dizer, qual é a sua expectativa em relação à dificuldade da disciplina? Então tinha as possíveis respostas eram difícil, fácil ou normal, né? Na ordem, na verdade a ordem deveria ser ah, ordinal aqui, né? Difícil, normal e fácil, mas isso não importa muito. E em que cidade você mora. Então tinha vários lugares aqui em que a gente poderia colocar. E aí a gente coloca os valores em que aparece alguém que respondeu que mora em outro lugar do ABC, por exemplo, e que achou difícil, 2. E tem aqui um outro, o ABC, outro, quer dizer, alguém que mora em Mauá ou sei lá o que, nas outras regiões do ABC, que não seja São Bernardo e Santo André, em que ela acha que, além de tudo, ela acha que essa dificuldade é normal. Então a gente estratifica, por exemplo, daquelas pessoas que acham que a dificuldade vai ser normal, onde elas moram, cada uma delas. E a gente procura, então, a gente pode usar esse tipo de tabela para ver se existe alguma dependência, por exemplo, entre o fato da pessoa morar numa determinada região ou numa determinada cidade e ela achar que o curso vai ser mais difícil ou não em relação a pessoas de outras procedências. Tá? Então, é difícil a gente comparar do jeito que estava ali, né? Do jeito que a gente olhou aqui. É muito difícil a gente comparar diretamente qual a relação, se existe uma relação preferencial de uma com outra. Então, para comparar diferentes cidades ou diferentes respostas, né, de difícil, fácil ou normal, o melhor mesmo é a gente colocar então uma distribuição conjunta de proporções, ou seja, a gente divide esses números uh, pelo total. Então a gente tinha 59 respostas no total e aqui a gente coloca então em valores percentuais quantos por cento cada um acha disso. Ainda assim, o que acaba acontecendo é que onde tem muito mais gente, por exemplo, São Paulo tem muito mais gente que mora em São Paulo, você tem um percentual que é difícil de comparar, por exemplo, com quem mora fora da região metropolitana, por exemplo, ou com o ABC. É muito difícil saber, porque aqui você não sabe qual é a proporção relativa entre eles. Então não dá para dizer que as pessoas em São Paulo têm uma tendência maior a achar que vai ser difícil ou fácil. Tá? Então, para isso, o que você pode fazer é uma tabela de contingência relativa ao total das colunas em percentuais. Tá? Ou seja, você pode pegar, estabelecer um lugar onde você tem o 100% na coluna, e aí você não faz mais o seu percentual em relação ao total de entradas, mas em relação ao total daquela coluna. Tá? Isso facilita você comparar colunas diferentes. Tá? Você pode fazer a mesma coisa com as linhas, ou seja, você totaliza pelas linhas ao invés de totalizar pelas colunas, ou ao invés de fazer pelo total geral. Então vamos ver como é que fica isso no exemplo. Então aqui a gente totalizou pelas colunas, ou seja, a gente vai ver quantos por cento das pessoas que responderam que é difícil ficavam em São Paulo, em Santo André ou em outro, no ABC, por exemplo, Santo André, São Bernardo, etc. Tá? Aqui, ainda assim, o que a gente pode dizer é o seguinte: a gente pode procurar e ver se existe uma diferença entre as pessoas que disseram que é mais difícil, mais fácil. Veja, a única pessoa que disse que existe uma única resposta que disse que acha que vai ser fácil. Essa pessoa é de Santo André. Então, 100% das pessoas que responderam que vai ser fácil moram em Santo André.
Agora, se você olhar o difícil e o normal, você tem 47% das pessoas que responderam difícil moram em São Paulo, 38% moram também dos que responderam normal também moram em São Paulo. E aí a gente vai vendo as distribuições. Então aqui a tendência, a gente olha, por exemplo, desse jeito, a gente pode dizer que existe uma tendência às pessoas de Santo André acharem que é mais fácil do que as pessoas de São Paulo, por exemplo, porque você tem o mesmo percentual, 38% em Santo André, 38% de São Paulo, mas Santo André tem uma proporção total de apenas 32% das pessoas que responderam, enquanto São Paulo tem 41%. Então, aparentemente, as pessoas de Santo André têm uma opinião de que vai ser mais fácil, ou não vai ser tão difícil o curso quanto o pessoal que mora em São Paulo. Tá? Então, a gente pode ainda fazer, em vez de fazer uma representação em forma de tabela, a gente pode fazer uma representação gráfica. Uma das representações gráficas possíveis é a do mosaico. Então, você tem aqui a largura, por exemplo, dessa primeira coluna, ela é proporcional ao número de pessoas que responderam que moram em Santo André. E aí, a altura segmentada aqui é quanto de cada resposta você tem. Então, você tem essa altura corresponde ao total de pessoas que dizem que vai ser uma dificuldade normal, essa largura aqui, essa altura, o pessoal que acha que vai ser difícil, e esse pequenininho aqui, o que acha que vai ser fácil. Tá? Aqui de novo São Paulo, né? Então essa coluna tem a largura do número proporcional ao número de pessoas que responderam que moram em São Paulo, e aí as alturas aqui são correspondentes a se acha que vai ser uma dificuldade normal ou uma dificuldade fácil. E assim por diante para os diferentes tipos de resposta, para as diferentes origens das pessoas que responderam e se acham fácil ou difícil. Tá? Aqui você aprende também que para esse tipo de gráfico é melhor você encontrar uma nomenclatura diferente para os seus dados para que não fique tão sobreposto aqui. Essa não é a única forma de representação gráfica desse tipo de relação entre variáveis qualitativas. Tá? Mas você quer ter uma coisa mais quantitativa e calcular a associação entre variáveis qualitativas de uma maneira um pouco mais criteriosa. Tá? Então, o que a gente faz? A gente busca então uma correlação entre essas variáveis. Tá? Variáveis com dependência, ou seja, se uma variável depende da outra, elas são necessariamente correlacionadas, mas variáveis correlacionadas não são necessariamente causais, quer dizer, o fato de uma coisa ser correlacionada com a outra não implica que é causal. Por exemplo, se você pegar a temperatura em São Paulo, temperatura em São Paulo e a temperatura em Santo André, você vai ver e medir ao longo do dia ou ao longo das semanas, você vai ver que as temperaturas máximas em São Paulo e Santo André são absolutamente correlacionadas. Mas não é a temperatura de São Paulo que causa a temperatura em Santo André. Existe um fator comum aos dois que causa essa variação de temperatura de maneira idêntica. Então elas são correlacionadas porque elas têm uma fonte comum, uma causa comum, tá? Mas não existe causa entre elas, tá? É apenas uma correlação. Então, a gente pode olhar para a seguinte tabela de contingência, por exemplo. A tabela de contingência do curso, você tem um número de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino que entraram nos cursos de economia e administração. Então, aqui a gente tem uma série de números absolutos, que fica muito difícil de comparar. Então, a gente vai para se a gente quer ver se existe uma prevalência de do sexo feminino em relação a um dos cursos, a gente tem que colocar isso em um percentual. Para facilitar isso, a gente escolhe então o percentual pelas colunas. A gente faz a proporção pelo total das colunas. E aí a gente vê que não tem muita diferença. Né? O total se esperaria que 60% das pessoas fosse para a economia e 40% para o curso de administração. E você vê que nos dois gêneros, tanto o masculino quanto o feminino, esses números não estão muito longe da proporção geral. Então, se houver uma correlação, ela é muito fraca. Então, é provável dizer que a gente é mais fácil dizer que não existe associação. Tá? Então, mesmo condicionando ao sexo, ou seja, isso é uma distribuição condicionada, então vem daqui, a gente começa a ver aqui a questão da distribuição condicional, não tem diferença significativa. Então, a gente pode dizer que não existe uma correlação. Tá? Agora, um outro exemplo de tabela de contingência é com dados de alunos de física e ciências sociais. Então, aqui de novo, com números absolutos, fica muito difícil de ver. E aí, de novo, a gente precisa colocar num formato que seja mais comparável. Então, a gente vai colocar agora, para diferenciar um pouco, a gente vai colocar condicionado ao curso, ou seja, proporcional ao somatório das linhas. Tá? E aí, o que a gente vê aqui é que ficou como economia e administração, mas aqui
aqui seria física e aqui ciências sociais. E aí o que a gente tem é que a gente tem mais ou menos 50% para os dois em ciências sociais, né? 50% para os dois casos. Mas você tem uma diferença muito grande em física em relação entre os gêneros masculino e feminino. Então, de verdade, a gente vê que existe aqui nesse caso uma certa predisposição. Então, a gente pode ver que parece haver uma concentração feminina maior em ciências sociais e claramente uma maior concentração masculina em física, tá? Bom, e como é que a gente calcula então essas medidas de associação entre variáveis qualitativas? Existem formas, né, de quantificar o nível de associação entre variáveis qualitativas. São esses coeficientes de associação ou coeficientes de correlação. Basicamente, você tem com um único número a correlação, você descreve com outro único número a correlação entre duas variáveis, tá? Então, tais coeficientes, em geral, assumem valores entre 0 e 1 ou entre menos 1 e 1, indicando que quanto mais próximo de zero você tem falta de correlação, tá? Então, a gente vai ver dois desses testes, desses coeficientes, o coeficiente de contingência de Pearson e na verdade, duas versões modificadas desse coeficiente, tá? Então a gente começa olhando, por exemplo, para essa tabela, uma tabela um pouco mais complicada do que as outras que a gente viu, onde a gente tem a gente coloca o tipo de cooperativas que foram receberam autorização para funcionar estão autorizadas a funcionar em cada um desses estados, então são cooperativas do tipo de cooperativa de consumidor, de produtor, de escola e outros tipos de cooperativa. E aí a gente vê que a gente tem, no total, a gente tem uma distribuição de 24% de consumidor, 42% de produtor, 22% de escola e 12% de outros. Tá? Então, de novo, a gente vê aqui que a gente não tem muito como observar aqui, mas a gente pode falar o seguinte, como é que a gente vai saber se tem uma correlação? A gente pode ver, a gente colocou os valores percentuais, né, para facilitar um pouco, mas a gente pode ver o seguinte, como é que eu vou saber se foge da correlação ou não? Então eu tenho que ter um parâmetro para comparar. Então se existe correlação ou associação, a gente tem que ter um valor esperado. Então o valor esperado, por exemplo, para o caso de São Paulo, é que ele tivesse 24% das suas cooperativas sendo do tipo de cooperativa de consumidor. Isso seria o quê? O total de cooperativas que existem em São Paulo multiplicado por 24%, que daria 156. Então, tem muito mais cooperativas de consumidor em São Paulo do que o valor esperado, tá ok? Então, o que a gente vê agora é a gente faz uma tabela de valores esperados. Baseado nisso, a gente pega esses totais que a gente tem aqui à direita e vai multiplicando por esses percentuais que a gente tem aqui em cada coluna, 24, 42, 22 e 12. Tá? E aí a gente tem esses valores esperados. Tá? E aí a gente pode calcular uma espécie de desvio em relação aos valores esperados. O que é esse desvio? O desvio é o valor observado, ou seja, aqueles 219 que a gente tinha aqui em São Paulo, contra o valor esperado, que era 157. E aí a gente pode fazer uma outra tabela com esses valores. Então a gente tem aqui que os valores, os desvios são 57 a mais na cooperativa de consumidor para São Paulo, 22 a menos para o Paraná, 35 a menos para o Rio Grande do Sul e assim por diante com as outras categorias de tipo de cooperativa. Tá, ok? Não é difícil ver que a somatória dessas linhas e colunas acaba dando zero. Tá, ok? Então, outra coisa que a gente tem que olhar é que, por exemplo, se você olha assim os desvios em valores cheios, né, vamos dizer absolutos, se a gente tirar os sinais aqui, a gente vê que não dá ainda para comparar diretamente. A gente parece, por exemplo, que no caso dos valores esperados para cooperativas de escola, São Paulo tem uma variação maior do que o Paraná. Mas se a gente colocar isso em relação ao valor esperado de cada um deles, a variação no Paraná é muito maior, o desvio no Paraná é muito maior, é 89% em relação a 46% em São Paulo. Tá? Então, a gente tem que considerar esses desvios relativos, ou seja, o valor observado menos o valor esperado. Lembra, o problema de você somar todos esses valores, eles são uns positivos, outros negativos, vai dar zero, então a gente eleva ao quadrado e aí divide pelo valor esperado. Tá? Então, aí tem uma medida global que pode ser chamada como o Q quadrado de Pearson, que é simplesmente a soma
desses desvios relativos. Tá? Então a soma de todos esses desvios relativos vai dar um número que, quanto maior for esse número, indica associação. Então, um valor muito alto indica associação. Mas quão alto tem que ser esse valor? Né, para a gente saber. Então, o ideal é que você consiga ter até para você poder comparar entre dois grupos de distribuições diferentes, você tem que colocar, então, algum tipo de limite e estabelecer que essa região é entre 0 e 1. Então, a gente coloca aqui entre 0 e 1, a gente cria esse coeficiente. Então, o coeficiente de Pearson é simplesmente o Q quadrado, a raiz do Q quadrado sobre o Q quadrado mais n. É lógico que esse valor aqui sempre vai dar menor do que 1. Então, ele é limitado, né? Mas a gente tem um problema que ele nunca atinge o 1, certo? Então, a gente precisaria que ele atingisse, tivesse a possibilidade de atingir 1 na situação de máxima correlação. Então, para eliminar esse problema, o coeficiente foi modificado, então ele tem uma modificação que também é conhecida como coeficiente de Chuprov, e ele é modificado da seguinte maneira: ele é então o Q quadrado, a raiz do Q quadrado dividido por n, que por sua vez é dividido pela raiz do produto do número de linhas menos 1 vezes o número de colunas menos 1. Tá? Então, R são os números de linhas e colunas, e t vai ser igual a zero quando não tem associação entre as variáveis. E t vai ser igual a 1 quando existe a máxima associação entre as variáveis, mas esse 1 só vai acontecer quando o número de linhas e colunas for igual. Ok? Então, no caso presente da tabela que a gente estava usando, o coeficiente de contingência de Pearson, do jeito que é feito, sem nenhuma modificação, resultaria então num valor de 0,32, ou seja, ele tem ali uma certa correlação, mas não é uma correlação tão alta assim. E no caso do coeficiente t, a gente teria então o valor de 0,2, tá? Um pouquinho mais, né? Tem que aumentar aqui, 0,21, tá? Então, esses não são os únicos, existem outras formas de fazer isso. Existe também um coeficiente que é bastante conhecido, que é o coeficiente de Cramer, ou de Cramer, que é esse C denotado por C asterisco, que é simplesmente pegar o coeficiente de contingência de Pearson e dividir pela raiz do que for menor, número de linhas menos 1 ou número de colunas menos 1. Tá? E isso daí, então, fazendo essa conta, o resultado para a tabela que a gente estava olhando é 0,22. Então é isso. Eu deixo aqui as referências e até o próximo vídeo.